Olá, do ponto de vista da medicina está começando. E como sempre, algumas informações aqui a pedido dos telespectadores. A primeira, qual é a relação do uso de celular com câncer do cérebro? Até uns 5 anos atrás existia uma hipótese de que o celular poderia causar cânceres de cérebro. Houve vários trabalhos e finalmente um trabalho muito bem feito, baseado em evidências científicas, mostra que não há relação entre o celular e o câncer de cérebro. Por quê? A causa do câncer é uma modificação do DNA das células. E isso, geralmente, é radiação ionizante que provoca isso. E não a onda eletromagnética, essa do celular. Então, não há evidências. Agora, o pessoal sempre pergunta, o que é evidência científica? Acho que é até importante esclarecer o que é evidência científica. É aquilo que o Descartes falava 200, 300 anos atrás. Evidência é aquilo que salta aos olhos e que não há a menor oportunidade de duvidar. E a medicina precisa se basear em evidência, senão ela não é ciência. A outra pergunta de telespectadores: lesão de menisco devido à artrose necessita de cirurgia? Não. Lesão de menisco degenerativa, na maioria das vezes, não há necessidade de cirurgia. Porque a cirurgia até pode provocar um desequilíbrio da biomecânica do joelho. Porque o menisco é um coxinha, um amortecedor, se ele for retirado, evidentemente que vai haver um desequilíbrio. Mas em outras condições, sim, há necessidade de cirurgia. A terceira pergunta: tenho dengue e meu exame deu 60 mil plaquetas. Eu vou ter dengue hemorrágica? Aliás, nós já comentamos aqui semana passada que exame de laboratório tem que ser interpretado com muita cautela. E não pode se ir apenas pelo que está escrito no valor de referência, né? Para correr dengue hemorrágica, o valor tem que estar abaixo de 50 mil, de 40 mil. Até 60 mil é normal, porque a variação das referências de plaquetas é de 60 a 500 mil plaquetas. Então, o valor mínimo tem que ser levado em consideração. Estou com a coluna, dor na coluna, e tirei uma radiografia que mostrou uma espondilolistese. Tirou uma radiografia. Para começar, radiografia não faz diagnóstico, ela apenas confirma o diagnóstico. Espondilolistese quer dizer escorregamento de vértebra. Agora precisa ver o grau e se tem sintomas que indicam a cirurgia, que é a compressão radicular. Tem que ser um grau 3 ou 4, 3 até duvidoso, mas tem que haver manifestação neurológica de compressão radicular. Aliás, para conversar sobre o assunto, este e outros assuntos, está comigo aqui o professor Murilo Antônio Rocha, que é professor associado de ortopedia e traumatologia da UFTM, e não apenas isso, mas respeitado nome na medicina nacional. Bom dia, Murilo. Bom dia, Emílio. Murilo, qual é a sua impressão aqui sobre a primeira pergunta? Você que usa muito celular? Emílio, ficou comprovado, né, quando surgiu a tecnologia de comunicação móvel com celular, e como toda tecnologia, como toda novidade, surge dúvidas a respeito dos benefícios e dos malefícios. E uma das dúvidas era essa: se o celular poderia causar algum transtorno em nível celular, em nível molecular, que pudesse levar ao aparecimento de neoplasias. Isso, com o passar do tempo, foi sendo desconstruído, esse argumento foi demolido pelas evidências. E não há nada que se possa comprovar relacionando ao aparecimento de câncer com o uso de celular, mesmo que esse uso seja excessivo. O que o celular pode causar, isso é bem comprovado,
é a retirada ou a distração de quem usa em atividades que necessitam de atenção máxima. É o efeito colateral, esse realmente mata, né? Isso sim. Porque em crianças, por exemplo, notaram o seguinte: por causa da espessura do osso do crânio da criança é menor do que a do adulto. E por causa disso, essas dúvidas existiram, mas depois viram que realmente não tem problema nenhum, né? Havia só um aumento de metabolismo de glicose no lado da antena. Mas pesquisas da Noruega, na Dinamarca, nos Estados Unidos, incluindo um número muito grande de pessoas, estudo coorte, mostrou que é insignificante a diferença entre quem usa e quem não usa celular. Em relação a essa outra pergunta aqui, Murilo, você é ortopedista, nós somos da mesma área quase, né? Quase da mesma área. Você está de acordo aqui? Você acha que precisa operar menisco degenerativo? Hamid, na grande maioria das vezes, a lesão degenerativa, embora seja uma lesão que pode causar sintomas bastante significativos, na maioria das vezes a solução não é operatória, não é cirúrgica. Na maioria das vezes o tratamento clínico, medicamentoso, fisioterápico, com repouso e com alterações de hábito, a pessoa consegue contornar essas alterações e ter uma atividade bastante próxima do normal. O que ocorre é que as alterações degenerativas podem levar a outras lesões ou desdobramentos da lesão degenerativa, que são soltura de fragmentos de cartilagem, calcificação excessiva de ligamentos, que podem se tornar, trazer problemas mecânicos para o joelho. E aí a cirurgia e atualmente a artroscopia pode trazer um benefício muito grande. Mas só nessa condição? Só nessas condições, não em todas, certamente não em todas. Eu acho que precisa ficar claro aqui para a população que não é de imediato que um diagnóstico de lesão meniscal degenerativa seja uma indicação primária, quer dizer, de imediato de cirurgia. Nas outras condições, evidentemente, que existe essa indicação. Em relação ao espondilolistese, é um outro problema muito frequente que a gente encontra na clínica. É um indivíduo que vem com uma radiografia, às vezes até não está num perfil absoluto, e tem um discreto escorregamento, né? Grau 1, grau 2, sem manifestação nenhuma, e a indicação de cirurgia. Eu acho que cabe, inclusive, a gente estender esse raciocínio para outras situações. É natural que os indivíduos, que os leigos que não são profissionais da área, entendam que, e pela dimensão que a tecnologia, que a incorporação de tecnologia tem hoje na medicina, faz com que as pessoas imaginem que o cuidado que elas podem ter do médico ou da assistência de saúde em geral é fazer exames. É fazer exames cada vez mais complexos, exames de alta definição, para que o diagnóstico seja feito com mais clareza. Isso é um engano realmente terrível. O diagnóstico, ou pelo menos a suspeita diagnóstica, é feita clinicamente pelo médico que está atendendo essa pessoa. Os exames, sejam eles de qualquer natureza, servem para corroborar, para confirmar, para afastar diagnósticos que foram levantados durante o exame clínico. Quando a pessoa coloca que o exame é muito mais importante do que o exame diagnóstico, de imagem ou de laboratório, ele tem uma importância muito grande, eles passam a imaginar que qualquer diagnóstico feito pelos exames são definitivos. E na verdade não são. Como nesse caso da espondilolistese, a espondilolistese de grau 1, ela é muito comum e na maioria das vezes assintomática. O paciente não sente nada. O risco que se corre é que se coloque a culpa de uma eventual dor que o paciente sente na espondilolistese e na verdade ele tem um outro problema que poderia estar se agravando se não for cuidado. Na realidade existe a espondilolistese degenerativa. Exato. Agora, a espondilolistese verdadeira é quando há uma solução de continuidade do istmo. Aí sim, mas na degenerativa, isso não ocorre. Eu acho que não ocorre isso e não dá. Ô Murilo, em relação ao celular,
você tem um vídeo para mostrar o perigo da utilização de celular no trânsito e às vezes até fora dele, uma distração fora também, às vezes um dia nem está guiando o carro. Vamos rodar esse vídeo, por favor, aí, a técnica. E ela desviou a atenção, não conseguiu mais controlar o brinquedo. Numa situação dessas, a consequência foi um dano material, mas numa situação real, o dano, além de material, pode ser incomensuravelmente maior. Corporal, até próprio indivíduo. Com certeza. Com certeza. E você é chefe de serviço de ortopedia lá do Hospital das Clínicas, é grande o número de traumatizados lá por celular? Ou não dá para falar se é por celular? Ou... É muito difícil a gente precisar qual foi a causa do acidente. O que nós percebemos com clareza é que nós temos várias influências. O celular é uma delas. Mas com toda clareza, e isso nós temos alguns exemplos para mostrar também através desses vídeos, é a desobediência a algumas regras de trânsito. O uso de álcool, por exemplo, é uma relação muito estreita, uma relação muito grande de acidentes graves com vítimas fatais, que o motorista está envolvido com ingestão de álcool. Mas diminuiu agora com a lei seca, né? Ou não? Não deu para fazer estatística? Ainda é cedo, mas nós temos uma noção clara que a lei seca, aplicada rigorosamente, ela tem um efeito benéfico muito grande. Isso é bem nítido. A gente consegue perceber isso na frequência de acidentes no pronto-socorro, principalmente acidentes graves. Alguns acidentes menores, a gente nem sempre consegue ter uma ideia muito certa estatisticamente se é significativo ou não. Mas os acidentes graves a gente percebe com clareza que o rigor da lei seca pode melhorar muito isso. Murilo, antes de irmos para os outros vídeos, qual é a recomendação que você faz para a população no primeiro atendimento de um traumatismo, por exemplo, de automóvel? O que é que o indivíduo não deve fazer e o que deve fazer? No acidente de automóvel, ou no acidente de motocicleta, no acidente de trânsito, nós temos várias questões que têm que ser levadas em conta. A primeira delas, para quem não é da área da medicina, é que esse paciente que está muitas vezes desacordado, ele pode ter lesões que podem ser agravadas por uma manipulação equivocada. O paciente pode ter lesões na coluna que não são visíveis a olho nu. Ele pode ter lesões outras de membros que não são facilmente detectáveis a um exame muito sucinto. E a manipulação, o fato de pegar esse paciente do chão na cena do acidente, colocar em um automóvel, colocar em algum meio de transporte que não seja adequado, pode aumentar o risco de lesões maiores. O que se preconiza é que esse indivíduo deve ser colocado de uma maneira cuidadosa, numa posição reta, ou seja, deve evitar que o paciente fique com o pescoço dobrado, com a coluna dobrada, com as pernas dobradas, colocar ele numa posição o mais retilíneo possível, numa prancha ou numa superfície rígida. Essa manipulação não pode ser feita de maneira atabalhoada, ou seja, uma pessoa só tentar carregar uma pessoa para um lado ou outro. Esse transporte da pessoa, mesmo que para pequenos espaços, deve ser feito no mínimo com 3 pessoas. E fortes. E pessoas que possam sustentar o peso desse paciente, pegando uma no tórax, uma nos membros inferiores e outra na cabeça, para que não haja desvios entre cabeça, tronco e membros, para não haver possibilidade de lesões extras que ainda não existiam e que podem ser causadas pela simples manipulação. E o transporte para o hospital deve ser da maneira mais segura possível. Isso é a melhor forma
chamar primeiro, então, ou o SAMU ou o resgate do Corpo de Bombeiros, que são treinados para isso e tem capacidade para esse transporte. E não sendo possível isso, Murilo, o que você falou, resumindo aqui, não movimentar o pescoço. Isso é fundamental. O transporte, o corpo tem que ficar retificado, porque qualquer movimento pode alterar. Pode agravar as lesões já existentes. Pode agravar. E em caso, talvez não seja aqui específico da ortopedia, quando o indivíduo está desmaiado, essa respiração boca a boca hoje parece que caiu de moda, seria só fazer ressuscitação cardíaca, né? As manobras de ressuscitação sem equipamentos próprios, ela depende de uma técnica bem apurada e de uma forma de realizá-las bastante apurada. E não é fácil fazer, não é simples fazer. O que se preconiza é que um indivíduo desacordado, ele deve ser colocado com a barriga para cima, com o pescoço ligeiramente colocado lateralmente e com o pescoço retificado, para que as vias aéreas fiquem mais retas possíveis e o ar passe com mais facilidade. Nós estamos falando aqui de pacientes não acidentados, porque aquele paciente acidentado ele pode ter uma lesão do pescoço e inclinar o pescoço lateralmente pode significar um risco. Então, num paciente acidentado que esteja desacordado, simplesmente retificar o pescoço e alinhar a via aérea. Dessa forma, mesmo uma consciência mínima do paciente pode conseguir oxigená-lo até chegar ao hospital, ou até chegar um socorro mais bem preparado. A respiração boca a boca pode ser feita, mas ela tem um efeito também muito rápido, muito efêmero, e alguma providência tem que ser tomada rapidamente. Vamos passar um outro vídeo aí, por favor? Body to body, funky to funky, we know how to rock your body. This is Michael. Today he's going to hit his girlfriend so hard she ends up with permanent brain damage. Funky to funky, we know how to rock your body. Do that to me one more. I can never get enough of a man like you. Do that to me one more. Once and never with a man like you. Three dead in this vehicle. The girl is critical. They say the guy without the seatbelt did the damage. No seatbelt, no excuse. Murilo, o que você fala aí? Isso ocorre com frequência, né? Virar para conversar com a pessoa de trás, etc., não prestar atenção no trânsito, né? Esse vídeo ele é muito ilustrativo para mostrar duas situações pelo menos. Uma é a distração do motorista, por algum motivo foi distraído e se chocou de frente. A outra é para mostrar a importância do cinto de segurança. Naquele veículo se encontravam várias pessoas com cinto de segurança e uma sem cinto de segurança. O vídeo mostra em câmera lenta como essas consequências são muito mais danosas. O indivíduo que está sem cinto de segurança, ele é jogado para frente, para cima, para os lados, e as lesões, o impacto desse indivíduo com as laterais do carro são muito maiores, de muito maior grau do que aqueles que estão presos com cinto de segurança. Naturalmente, obviamente, as lesões com cinto de segurança ocorrem, mas as sem cinto de segurança são muito mais graves. E nós estamos falando ali de um acidente com duas colisões, uma colisão de frente, em que o indivíduo foi jogado para diante, e numa colisão traseira, em que ele foi jogado para trás, em várias direções, e com morte instantânea. Não há como salvar um paciente desse com a quantidade de lesões que ele sofreu na cabeça, pelos impactos no crânio, na coluna, no tórax e no abdômen. Murilo, uma outra falha também que eu costumo ver é o sujeito dirigir só com uma mão e a outra ficar descansando.
Você não acha também que isso aí é perigoso? Isso é regra de trânsito, né? As mãos devem ficar junto ao volante durante todo o trajeto. A mão é só retirada do volante para a mudança de marchas e novamente retorna ao volante. Porque o controle do volante, o controle do veículo, depende da segurança e da exatidão na manipulação da direção. Porque às vezes até uma pedra no asfalto, no chão, ela pode provocar esse desvio e o indivíduo não consegue segurar. Há uma interação do terreno com as rodas e a roda com a direção. Se a direção não está firmemente posicionada, essa alteração de direção pode provocar um desvio de eixo do carro e esse carro, dependendo da velocidade, pode sofrer um capotamento ou um desvio muito grande e causar acidentes numa via, por exemplo, de mão dupla. O duro aí, Murilo, é você corrigir o motorista, né? O que se vê claramente nos acidentes de trânsito é a completa desobediência das regras de trânsito. As regras existem, estão sinalizadas nas estradas, nas ruas. Para se ter uma ideia, a maioria dos acidentes que acontecem em vias bem iluminadas, bem sinalizadas. A grande maioria dos acidentes. A grande maioria dos acidentes acontecem em dia claro, não é com chuva. A grande maioria acontecem com chuva. Mas mais à noite também, né, Murilo? Acontece muito com a visibilidade baixa noturna, mas os acidentes são muito mais frequentes em boas condições. Então, não é falta de leis para se seguir, é falta de educação pessoal de muita gente que não leva a sério, que não percebe que esse tipo de desobediência pode ter uma consequência muito mais drástica. Ele acha que não acontece nada com ele, né? Não vai ser com ele. Só com os outros, mas pode... Certamente. Qual é a outra negligência, assim, que vocês têm observado na anamnese, quer dizer, na história do paciente, o que ele deixou de fazer corretamente? Olha, basicamente, as pessoas não olham, não percebem as instruções do trânsito, e um dos grandes problemas que nós temos, principalmente na faixa, em qualquer idade, mas na faixa jovem isso é mais evidente, é a transgressão em relação à velocidade. Essa é difícil, né? Em relação à velocidade é um problema sério. Os carros são cada vez mais potentes, cada vez mais eficientes no desenvolvimento de velocidade, e a responsabilidade não cresce na mesma medida. Há uma irresponsabilidade muito grande em relação à velocidade. E principalmente os jovens querem, a nossa sociedade é muito competitiva, as pessoas querem chegar na frente, querem chegar primeiro, isso leva a inconscientemente a pessoa a disputar no trânsito um quarteirão, chegar na frente naquele sinal. Então isso acontece com muita frequência. Murilo, nós falamos aqui sobre os grandes acidentes, os politraumatizados. Agora, em relação ao traumatismos pequenos, quer dizer, pequenas lesões, qual é a conduta? Mas você vai me responder daqui 30 segundos. Pois não. Murilo, ao invés de falarmos sobre os pequenos traumas, pequeno é relativo, né? Porque quebrar um braço é um grande trauma. Vamos passar aqui um outro vídeo em relação ao desrespeito, sinal, trânsito. Então vamos passar o próximo aí, por favor. Pode falar. Esse nitidamente é um caso de desobediência de regra de trânsito básica. O sinal está fechado, um carro passa, choca com outro carro, com uma consequência absolutamente funesta, que é um atropelamento em grande escala. Ou seja, uma regra básica de trânsito, parar quando o sinal está vermelho, e a pessoa não percebe que o sinal está vermelho. O que causou essa distração? O celular? Esse paciente não estava consciente, completamente consciente, por uso de álcool, possivelmente. Então, a regra está lá. Se fosse obedecida, não haveria nenhuma possibilidade de acidente. Até existem outras situações também, não digo de negligência total, é o indivíduo também mudar a estação do rádio, colocar o CD dentro do
do recipiente lá. E isso também leva à distração. Ou seja, o sujeito motorista ele não pode vacilar. Ele precisa da atenção total para conduzir o veículo. Atenção total. Qualquer distúrbio, qualquer distração, seja com aparelhos de som, atualmente há uma moda muito em voga que é a colocação de imagens, de DVD dentro do veículo. Isso acaba causando também, é preciso que o motorista seja consciente que usar esse tipo de aparelho dentro do carro tem que ser para os passageiros. Só para os passageiros e não para para o motorista, isso é absolutamente nocivo. E até, Murilo, eu acho que com menos frequência é aquele monitor do GPS, né, de orientação, porque ele também pode provocar uma distração ali, né? Sem dúvida. O que se aconselha, o que se sugere é que o uso de qualquer imagem seja feita com o carro parado. Então, vai consultar o GPS, o veículo deve ser estacionado no local permitido, consultar o GPS e aí continuar a viagem. Eu acho que esse aqui é um recado muito importante, porque geralmente isso não é obedecido, não. O indivíduo ele vai olhando, continua dirigindo e olhando. Então essa informação aqui, essa dica, pare o carro, são 5 segundos só. Né? Exato. Não vai atrapalhar nada no vai demorar mais. Mas voltando ao assunto, Murilo, por exemplo, o indivíduo fraturou o braço ou fraturou. Qual é a conduta imediata para que não haja repercussões posteriores negativas para a pessoa? Na eventualidade de um trauma de extremidade, e agora nós estamos falando de extremidades, de coxa, de perna, pé, o braço, antebraço, mão, o que se espera é que pode ocorrer ou não lesões ósseas, fraturas. Na eventualidade de lesões ósseas ou não, a primeira providência é que essa extremidade, essa região, seja imobilizada. Uma pessoa pode segurar esse braço na extremidade e na parte proximal, ou seja, mais perto do tronco, para que esse membro fique parado, que ele não seja movimentado de forma intempestiva. Então, segurar o membro numa posição alinhada minimamente. Quer dizer que tem que primeiro alinhar. Alinhar. E tem algum um quebra-galho, vamos dizer, que possa ser feito na hora lá para impedir o deslocamento? O que você sugere assim de... Nós podemos improvisar. Pois é, improvisação. Com madeiras, para se providenciar uma tala, colocar o braço sobre uma madeira retilínea e pode prender acima e abaixo para aquilo não ficar movimentando muito. Isso é uma providência que, além de dar muito conforto, porque diminui bastante a dor, previne lesões outras futuras, pela movimentação dos ossos lá dentro. Então, uma tala de imobilização, seja com a madeira, já vi usarem bambus, telha, já vi vários tipos até telha, para manter o braço numa posição mais imóvel. Nas lesões menores, em que não haja desvio de eixo, não há nenhum desvio, a bolsa de gelo, logicamente protegida com um pano sobre a pele, com a bolsa de gelo sobre a região traumatizada, ajuda a diminuir o volume do hematoma ou do edema que pode acontecer naquela região. Mas nas lesões onde haja desvios ou deformações dos membros, a imobilização ela é muito importante. E na pequena ferida, o indivíduo feriu ali, lavar com água e sabão. Lavar com água limpa e tamponar, ou seja, um pano limpo sobre a ferida, até chegar ao hospital. Até isso é importante, essa palavra que o Dr. Murilo usou, de tamponar, quer dizer, fazer uma pressão no sangramento. Se for um acidente, por exemplo, na artéria femoral, como já aconteceu, isso às vezes é salva-vidas, não tem que fazer nada, é só fazer pressão para evitar o sangramento. Eu acho que é importante Isso pode ocorrer também, né, em trauma de lesar femoral? Claro. O que se deve fazer nos casos em que haja uma lesão de tronco venoso ou arterial muito grande é simplesmente tamponar, apertar a região com um pano para que aquele sangramento seja minimizado até que chegue ao hospital e as providências sejam tomadas. E chegando ao hospital, Murilo, a conduta é fazer debridamento, tal.
E outra coisa que eu acho importante, se o indivíduo não for vacinado contra tétano, de fazer imediatamente um reforço se for vacinado. Agora, tem se encontrado dificuldade, Murilo, em vacinação em alguns hospitais aí, né? Quer dizer que eles não têm a vacina. Tem que ir lá no posto de saúde para fazer a vacinação, já perde tempo. Por que será que nos hospitais, na emergência, não teria uma vacina? Na grande maioria dos hospitais não há vacina contra tétano disponível. As vacinas contra tétano geralmente ficam disponíveis nos postos de saúde em geral, principalmente centralizado no nosso caso aqui da cidade, naquele posto, não me lembro o endereço, talvez 13 de maio. Lá perto dos bombeiros, isso, na 13 de maio. Eu não sei se ali ainda está concentrada essas vacinações. No Hospital Escola nós temos uma parceria com o Estado e com o município para ter vacinas disponíveis, e é possível a gente fazer vacinações nos casos em que há necessidade de fazer. Mas nos pacientes internados. Nos pacientes internados, sim, nós podemos conseguir vacina. Pois é, mas o Murilo... No paciente ambulatorial, em geral, ele é encaminhado para a vacinação nos postos de saúde. Não, mas veja bem, se num feriado prolongado igual esse, o posto de saúde está fechado, o indivíduo perde 4 dias na imunidade. Até já uns tempos atrás nós comentamos isso. Por que lá no pronto-socorro não pode ter essa vacina? Para casos como esse, né, em que há necessidade de fazer imediatamente o anatóx, né? Para o indivíduo que não foi vacinado. E a maioria, eu acho também, que há uma certa negligência. O indivíduo ele acha que vacinou uma vez, a proteção... Não precisa mais. E a vacina contra o tétano, ela protege até 10 anos. Né? Em 5 anos é garantido, até 10 é um pouco menos. Há essa necessidade. Murilo, outra coisa, não é da ortopedia, no caso de mordida por cães, é um outro problema também, que pode às vezes, né, lesar músculos e tal. Qual é a conduta? Hoje, mexe na ferida ou não? Olha, o que se preconiza nas mordeduras de cães ou de outros animais que poderiam virtualmente transmitir a raiva, é que a ferida seja lavada copiosamente, seja na hora do acidente, logo em seguida, e no hospital. A lavagem da ferida e a retirada, o debridamento no hospital, o debridamento ou retirada de tecidos que estejam desvitalizados, faz com que a possibilidade de ter ficado alguma coisa ali do germe é muito pequena. A nossa orientação do hospital, e isso em geral, é que o paciente que sofre alguma mordedura de cão, ele deve ser todos os cuidados com a ferida tomados, lavagem exaustiva, a ferida não deve ser fechada hermeticamente, ou seja, as suturas são feitas para aproximação, para permitir novas lavagens no dia seguinte e subsequentemente. O animal que fez a agressão, ele precisa ser monitorado. 10 dias de observação. 10 dias no mínimo de observação. Então esse cão precisa ser mantido preso. Se o cão não é conhecido, ou se ele foi morto durante essa agressão, se ele não pode ser observado durante 10 dias, esse paciente tem que ser considerado potencialmente um transmitido com a raiva. E aí proceder ao tratamento com soro e a vacinação. Murilo, passando agora para um outro campo da ortopedia, que eu acho que é muito importante, e é uma especialidade que o Dr. Murilo aqui domina em profundidade. Qual é o lugar mais difícil de tratar afora o pé? O pé é a pedra no sapato do reumatologista e do ortopedista. Por que, Murilo? Por que essa pedra? Ou um tiro no pé? Na verdade, Hamid, nós temos no aparelho locomotor inúmeras regiões que são problemáticas, mas algumas saltam mais aos olhos. Porque, e você cita o pé, porque o pé é o nosso meio de locomoção. E sendo um meio de locomoção, qualquer alteração no pé nos
proíbe, ou pelo menos nos dificulta qualquer ação. Qualquer coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos nos deslocar. Então, tendo um problema no pé, nada pode ser feito. Então, por isso que as alterações no pé chamam muita atenção. Logicamente, o joelho, quando lesado, nos dificulta a locomoção, o quadril nos dificulta a locomoção, mas o pé, por ser uma região de tamanho menor, e parece uma coisa mais simples, na verdade ele causa problemas que, entre aspas, menores, que no final das contas nos causam muitos transtornos. Então, talvez pela característica, pela posição anatômica, pela função do pé, é que isso chama atenção. Mas a mão, também, qualquer coisa que nós fazemos, inclusive atividades cotidianas como alimentação, higienização e tudo mais, qualquer alteração na mão nos causa vários transtornos. Então, depende muito do ponto de vista. Vamos aqui dissecar, depois dos comerciais, depois de 30 segundos, qual a doença do pé que lhe causa mais preocupação. Então nós vamos dar um pequeno intervalo, voltamos daqui 30 segundos. Antes de Dr. Murilo responder, né, qual é o local do pé que é mais trabalhoso e que lhe provoca um maior desafio, nós vamos ver um outro vídeo agora, também sobre a negligência que acontece no trânsito, no mundo inteiro, não apenas aqui no Brasil. Então vamos rodar o próximo vídeo, por favor. I've got everything I need. I will never more, and there's no one I'd rather be. Murilo, o que você acha desse? Esse vídeo chama atenção, né, para o fato de uma situação absolutamente banal, uma situação absolutamente comum. É um indivíduo que vai jogar bola, faz uso de bebida alcoólica e, num descuido leve, sofre um acidente, o veículo capota, entra dentro de um quintal e leva à morte uma pessoa, uma criança, que absolutamente não tinha nada a ver com isso. Então, o que o vídeo pergunta no final é: você pode conviver com isso depois? Olha, a perda de uma pessoa, você presenciou uma perda daquelas. Então, é uma situação absolutamente incontornável, que tem consequências não só para a família daquela criança, mas para o motorista, que não estava fazendo um crime, estava fazendo um crime muito grande. Do ponto de vista da lei seca, sim, porque a consequência ou a causa daquele descuido foi uma quantidade de álcool acima do permitido. Aliás, não devia ter nem esse acima, né? A tolerância deveria ser tolerância zero. Devia ser zero mesmo. Indo aqui para o pé, tem duas situações aí muito comuns. Uma é chamada joanete, né, que o pessoal fala que é a artrose, né, do dedão. E a segunda é o esporão de calcânio. Às vezes nós temos condutas, às vezes um pouco diferentes, mas você operaria uma joanete, Murilo? Na verdade, o joanete, o hallux valgus, conhecido rotineiramente como joanete, ele tem várias gradações, ele tem várias graduações. E desde um joanete leve até um joanete grave, com alterações secundárias de bastante importância. O fato mais claro em relação ao joanete, a deformidade do primeiro dedo, é a relação dessa deformidade com o calçado.
há uma tendência geral. É difícil, Murilo, por quê? Porque tudo geralmente ocorre mais no sexo feminino, a Joanete, né? Por causa do sapato, que faz um ângulo agudo, né? E fica apertando ali. Mas vamos supor que o indivíduo não vai abrir mão disso, que é usar o sapato inadequado. Você acha que a cirurgia resolve? Não há um retorno depois? Se não houver uma reeducação do hábito de calçar, a deformidade pode voltar e voltar com consequências ainda piores, porque esse calçado vai atuar, fazer atrito numa região que foi operada, com cicatrizes. Então, a cirurgia corretiva do joanete, ela é absolutamente viável em muitas situações, joanetes graves, com deformidades secundárias, a cirurgia é bastante benéfica. Mas os casos precisam ser selecionados e o indivíduo, principalmente a mulher, deve estar consciente que o uso de calçados, o hábito do uso de calçados vai ter que mudar após a cirurgia. Porque se não houver mudança, a deformidade pode retornar e às vezes até com consequências piores. Então vale a pena repetir aqui o que o Dr. Murilo falou. Em determinadas situações, quer dizer, não é uma indicação corriqueira, só em determinadas situações. E depois no pós-operatório, se não retirar a causa que levou àquela condição, não vai adiantar nada a cirurgia. Outro problema também que a gente observa é em relação ao pé plano, chamado pé chato, né? Que às vezes a pessoa, na fase inicial da vida, ela o tem, pé chato, e usar precocemente essas órteses, essas botinas aí, isso não está errado, não está inadequado. Esperar que o indivíduo cresça para fortalecer a musculatura e já indicar a palmilha nos primeiros 2 anos de vida? Qual é a sua opinião? Ramiro, nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, ficou comprovado que o pé plano, ou o pé planificado, ele é uma característica da criança abaixo de 3 anos de idade. Abaixo de 3 anos? Abaixo de 3 anos. Quase toda criança abaixo de 3 anos de idade, o pé é planificado. Se não é plano, ele é planificado. Ou seja, o arco plantar não é muito desenvolvido, por várias razões. Acúmulo de gordura antes da marcha, antes de começar a andar. Após o começo da marcha ainda, uma fraqueza muscular que é natural. A partir dos 3 anos de idade, essa alteração, ou seja, essa característica do pé começa a mudar e a maioria dos pés, a maioria das pessoas, dos indivíduos, desenvolvem um arco plantar um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da constituição de cada um. O uso de órteses, sejam botas ortopédicas, palmilhas ortopédicas, para tentar fazer com que o arco se desenvolva, são absolutamente desnecessárias. Então acho que precisa ficar claro aqui que não há indicação de palmilhas antes dos 3 anos. Não poderia acrescentar isso mais um pouquinho, não? 5 anos, e falar para o menino andar descalço? O que se tem bem caracterizado, bem estabelecido, é que a partir dos 3 anos, a grande maioria das crianças superam essa fase sem necessidade de ajuda. A partir dos 3, 4 anos, algumas crianças persistem com o pé muito planificado e aí acrescenta um valgismo, ou seja, um desvio medial do pé, que pode levar a algum desconforto e algum desequilíbrio. E por conta disso, quando as deformidades são muito grosseiras, é muito acentuada essa característica, algumas crianças têm dificuldade para desenvolver algumas atividades. Essas crianças, ou seja, casos muito específicos, muito raros, nós precisamos fazer algum tipo de sustentação temporária. Mas é muito difícil. Na maioria das vezes, as crianças superam isso com tranquilidade. E o que a gente sabe também é que algumas pessoas naturalmente têm o pé plano. E esse pé plano não causa nenhum problema. É simplesmente um problema estético. Um pé é mais cavo, ou seja, o arco plantar é mais aprofundado, e em outras ele é mais raso. A pessoa tem a mesma agilidade, a mesma destreza e a mesma capacidade que as outras que têm o pé diferente. Uma porcentagem muito pequena dos casos de pé plano são patológicos. E cabe ao ortopedista detectar, descobrir qual é aquele pé plano fisiológico, que acontece naturalmente e não vai causar nenhum problema na vida adulta,
com aquele pé patológico que precisa de algum tratamento, seja ele clínico, com órteses ou cirurgicamente. Um detalhe que eu sempre comento é que um caso muito famoso de pé plano e que tem todas as características de uma pessoa absolutamente adequada para qualquer esporte, que o Pelé. O Pelé tem pé plano. Ah, é? E passou a vida inteira jogando bola sem nenhum problema. Então é um problema puramente estético. Não há necessidade de na grande maioria das vezes. Mas não contribuiu também para o pé do Pelé por causa do exercitamento frequente, né? Às vezes começou a jogar bola cedo, descalço, e ele fortaleceu essa musculatura e aguentou? Existe esse raciocínio? Esse raciocínio é válido, inclusive do ponto de vista mecânico, do ponto de vista biomecânico. Um pé plano, ou seja, com a base mais ampla, teoricamente daria mais equilíbrio à pessoa. Então isso também é uma discussão biomecânica que pode ser, que é válida a discutir. Não, até tem em relação ao pé, existe até um problema antropológico, né? Porque o macaco, né, o chimpanzé, que é o nosso ancestral, ele tinha um pequeno saltinho, né? E com a evolução ele foi perdendo o salto para assumir a posição ereta. Aí a história conta, Murilo, que o Luís XV, né, que era o rei da França, baixinho, muito complexado, e a Maria Antonieta era muito mais alta, ele resolveu devolver aquele saltinho do macaco para a humanidade. E é um desastre, né? O sapato alto. Com certeza, o salto alto altera o salto alto. O salto baixo, até um certo limite, ele em algumas pessoas ele até pode ser benéfico. Mas o salto alto, alterando muito a distribuição de peso no pé, pode trazer consequências. Vai Joanete. O Joanete, por exemplo. Vai lá, Joanete. Ô Murilo, como é que você tem visto, eu tenho assim observado, que o tênis, esse tênis que primeiro era para jogar tênis, né, e depois passou para outras atividades, não foi um grande avanço em relação à prevenção de doenças dos pés? Por causa do amortecimento, por causa, né, inclusive esse salto maior que você falou. O tênis é um tipo de calçado que é realmente muito útil. No esporte não se discute que no esporte ele tem essa utilidade muito grande, mas na vida, no cotidiano, o tênis ele pode ser usado em várias situações e pode ser indicado para pés patológicos, para diminuir o impacto, para redistribuir a carga. Então o tênis é um calçado muito útil em várias situações. Só que do ponto de vista social é difícil, né? Para a mulher, por exemplo, ela não pode... A elegância nem sempre o tênis consegue atender. Mas a elegância também tem o seu custo negativo, né? Tem. Ô Murilo, já para a gente terminar esse bloco aí, uma outra pedra no sapato, essa que é a pedra mesmo, seria o chamado erroneamente de esporão. Na realidade é um outro problema aqui. Vamos conversar aqui sobre isso, Murilo. Primeiro pergunta: não se opera esporão ou se opera esporão? Eu sei que você tem duas alternativas. Olha, o esporão, o famigerado, né, o famoso esporão de calcânio, culpado, que é supostamente culpado das dores nessa região do pé, ele na verdade não é a causa da dor. O esporão ele é uma consequência de uma situação que acontece ao longo do tempo. As inflamações recorrentes da fáscia plantar levam a uma reação óssea, que é a formação de um osso, de uma espícula óssea na região plantar do calcânio e às vezes na região posterior. É porque ali é o centro de gravidade, né? Exato. Bom, Murilo, essa fasciite plantar, até foi bom o Dr. Murilo tocar nesse assunto, porque esse é um diagnóstico às vezes um pouco difícil, né? O diagnóstico padrão ouro, que seria a ressonância magnética, ainda deixa dúvidas. Como é que é a clínica por ortopedista sem nenhum exame para fazer o diagnóstico de fasciite plantar? Olha, primeiro a dor, né, a característica da dor. Os pacientes que têm essa condição, na maioria das vezes, queixam-se de dores na região plantar do calcanhar
ou às vezes até no meio do pé, e nas imediações do calcanhar, às vezes um pouco lateral, um pouco medial e até posterior. Esse medial do Dr. Murilo é que é para dentro, né? Medial aqui e aqui lateral, em relação ao pé. Exato. É mais medial do que medial? Costuma ser mais medial do que lateral. Medial? E uma característica da dor é a ocorrência da dor mais forte ao se levantar de manhã, ou nos períodos em que fica muito tempo sentado e vai levantar, a dor é mais importante. O primeiro passo, o segundo passo são muito dolorosos. À medida que a pessoa começa a andar um pouco mais, essa dor fica mais tolerável. E isso é uma característica da fascite plantar. A consequência da fascite é o esporão. Agora eu pergunto aqui para o Dr. Murilo, porque eu tenho também que há um exagero, até inexiste provavelmente hoje, de fazer uma ressecção do esporão, porque vai voltar. Como a alteração óssea não é a causa do problema, a sua ressecção é absolutamente inócua, não vai trazer nenhum benefício. As indicações cirúrgicas para o esporão são muito raras e são relacionadas à secção da fáscia ou retirada de um pedaço da fáscia para diminuir a tensão naquela região, que tem resultados duvidosos. E no caso de fascite plantar associadas à compressão nervosa, compressão de ramos sensitivos naquela região, é que a indicação é mais segura e que o resultado pode ser melhor. Mas a simples ressecção não traz nenhum bom resultado. Quer dizer, é excepcional a indicação de cirurgia aí. E nós teremos um outro assunto para falar, que é sobre o tendão de Aquiles, mas isso vai ficar para uma próxima conversa aqui com o Dr. Murilo, daqui a algumas semanas ou talvez meses. Então nós vamos agradecer a presença aqui, senhor Murilo. É uma honra ter. O prazer é todo meu. Espero ter traduzido um pouco as nossas mazelas. Não, acho que traduziu muito bem. Então daqui uma semana, na próxima quinta-feira, estaremos de novo aqui com o ponto de vista medicina, para informações importantes sobre saúde pública e particular também. Então até lá, até a próxima quinta-feira. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Tem coisa que é a cara de mineiro. Por exemplo, tecnologia.